Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais uma lição bíblica, lição de número 5, certo? E nós sempre lemos as reflexões bíblicas diárias, certo? A lição 5, né, tem como título Vencendo a Tentação, certo? É do terceiro ciclo da revista Discipulando da editora CPAD. E estamos lendo a reflexão da quarta-feira, certo? A meditação dessa lição, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, né, que está também aqui no nosso slide. E a nossa reflexão bíblica diária se encontra no livro de Lucas, o capítulo é o 8 e o versículo é o 13, que diz o seguinte: Os que estão sob a pedra são os que ouvem a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da tentação se desviam. Meus amados, Jesus Cristo, enquanto ensinava aos seus discípulos, ele ensinava muito através de parábolas, né? Aí vocês vão e questionam, mas o que é parábola? Se nós voltarmos um pouquinho aqui, no versículo 9 desse mesmo capítulo, vai dizer assim, ó, e os seus discípulos o interrogaram a Jesus, né? O interrogaram dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é plantada, a semente é a palavra de Deus. Aqui cai sobre a pedra, que é o nosso aqui, ó. Os que estão sob a pedra, né? Os que estão sob a pedra, são os que ouvem a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, né? Não têm raiz. Então, o que acontece? Apenas creem por algum tempo, mas na hora da tentação se desviam. Meus amados, eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo de Mateus, para que fique um pouco mais claro. O capítulo é o 13, certo? E nós vamos ler os versículos do versículo 18 até o versículo 23, que tem aqui a mesma referência. Veja só. Lucas escreveu aqui, Mateus escreveu nesse outro que diz assim, a partir do 18, né? Entende vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino de Deus, do reino, não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, não é? Antes nós vemos aí que a semente que caiu na beira do caminho, né? E agora nós vamos ler o 20 do capítulo de Mateus para dar outro entendimento. O que foi semeado em solo rochoso, que no caso é o que Lucas está dizendo aí no 13, em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Logo se escandalizam. Então, meus queridos, aos que recebem a palavra de Deus e não absorve aquilo, não cria raiz, não estuda, não tenta compreender, não ora, não busca ao Senhor, acontece o que Mateus está dizendo aqui, que é o solo rochoso, né? Que não cria raiz e logo vem a angústia e ele acaba se desviando. Aí nós passamos aqui para o 22 do livro de Mateus, que vai dar também um entendimento bem interessante.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Então, o que é e a palavra de Deus, a semente que cai em solo onde tem plantas espinhosas, está falando das frustrações do mundo, onde o mundo vai tirar o foco dessa pessoa. Né? A palavra veio ao seu coração, mas o mundo, a fascinação pelo mundo, pelo dinheiro, pelas riquezas, acaba afastando essa o frutificar da palavra de Deus no coração por falta dessa pessoa não dar atenção devida à palavra de Deus. E nós andamos mais um pouquinho aqui, vamos até o 23 de Mateus também para dar outro entendimento. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Né, querido? Então, o que essa palavra, o que esses versículos querem dizer? Quer dizer que o que é semeado em terra rochosa, não, ou em, como está dizendo aqui, sobre a pedra, não tem raiz, certo? Não tem raiz e não dá frutos. O inimigo logo vem e tira o seu entendimento, que o entendimento vem de início, mas depois ele não tem raiz para se firmar. E aí por diante, vai até chegar ao solo fértil, né? Aí, ao solo fértil, esse daí ele consegue frutificar, ele absorve a palavra de Deus e ele consegue frutificar, ele consegue passar adiante. É como tem dizendo aqui, a 100, a 60 ou a 30 por um, ele consegue produzir isso daí, ele consegue passar adiante, não é? Então, meus amados, que nós não sejamos a terra rochosa, a pedra onde a palavra de Deus ela vem até nós e nós não enraizamos essa palavra no nosso coração. Que nós sejamos a terra frutífera para que quando a palavra de Deus ela venha a cair, ela venha a estar em nosso coração, ele crie raízes para que nós possamos dar frutos, não só de 100, não só de 30, não só de 60, mas de 100 por um, através de sua palavra, através do conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus amados? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado aí a fácil entender dos irmãos e até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.